Olá e bem-vindo ao Best in Tesla, episódio 321. Recebemos os números de entregas da Tesla no primeiro trimestre que ficaram perto do consenso e a Tesla recuperou a coroa. Estamos vendo que a Tesla voltou a liderar as vendas de veículos elétricos, a bateria na Europa. A Tesla vê grande potencial no quarto maior mercado automobilístico do mundo, que começa a aumentar a participação dos veículos elétricos a bateria no mercado. E estamos vendo os veículos elétricos a bateria dominando na maioria das partes do mundo. E há um motivo para isso. E a SpaceX está trabalhando com 21 bancos em seu IPO, que provavelmente será a maior estreia de mercado de todos os tempos. E o CEO da Uber anunciou que acredita que a Uber vai facilitar mais o crescimento dos robotáxis do que qualquer outra empresa no mundo até 2029. E a Tesla está expandindo seu programa piloto de robotáxis na Alemanha após seu grande sucesso. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Vamos começar agora mesmo. Vamos colocar nossa agulha estéreo nesta faixa. Então recebemos os números de entregas da Tesla para o primeiro trimestre e eles ficaram próximos do consenso, mas a Tesla recuperou a coroa como a fabricante de veículos elétricos, a bateria que mais vende no mundo. Então, a Tesla entregou 358 mil unidades no primeiro trimestre, um aumento de cerca de 7% em relação ao ano anterior. O consenso de Wall Street era de cerca de 365 mil unidades, então ficou apenas cerca de 5 mil unidades abaixo. Muitos críticos afirmaram que isso foi péssimo para a Tesla, pois não tiveram paralisação da linha de produção Modern Wire este ano e cresceram só cerca de 7%. Claro, mas provavelmente precisamos de um pouco mais de contexto do que só isso. Porque agora também não temos mais nenhum incentivo para veículos elétricos nos Estados Unidos, que é um dos maiores mercados da Tesla, representando cerca de 35% de todas as entregas da Tesla. Então, este primeiro trimestre está sendo comparado, é claro, com outro primeiro trimestre com e sem incentivo. Um bom contexto é analisar outros grandes fabricantes de automóveis dos Estados Unidos e seu desempenho no crescimento das vendas de veículos elétricos. E se olharmos para a Ford, que acabou de anunciar que vendeu apenas 6.860 veículos elétricos nos Estados Unidos no primeiro trimestre de 2026, uma queda de 70% em relação ao ano anterior. E a GM vendeu pouco menos de 26 mil veículos elétricos nos Estados Unidos no primeiro trimestre também, uma queda de 19% em relação ao ano anterior. Então vai ser muito interessante ver quanto a Tesla caiu nas vendas de veículos elétricos nos Estados Unidos quando recebermos esses números da Kelley Blue Book ou de outras fontes. Porque isso pode ser uma grande explicação do porquê a Tesla não subiu mais do que 7%, mas pelo menos a Tesla está em alta ano após ano, porque outro contexto útil também é olhar para alguns concorrentes no mercado global. E a BYD tirou o título da Tesla em 2025 como a maior fabricante de veículos elétricos do mundo. Então, quanto eles cresceram no primeiro trimestre? Bem, a BYD na verdade caiu cerca de 25% no primeiro trimestre e vendeu apenas 310 mil veículos elétricos no trimestre. Então isso também faz da Tesla, mais uma vez, a maior fabricante de veículos elétricos, a bateria e a que mais vende do mundo. Então, alguns podem pensar que as vendas da Tesla estão ruins, porque cresceram apenas 7%, mas ninguém mais no planeta vendeu mais veículos elétricos do que a Tesla no primeiro trimestre. Então é difícil chamar isso de realmente ruim quando ninguém mais faz melhor. Eu sei que sempre podemos encontrar alguém que cresceu ainda mais porque começou com números muito pequenos, como a Rivian, que cresceu 30%, mas eles só venderam cerca de 10 mil unidades no primeiro trimestre, ou seja, aproximadamente 36 vezes menos que a Tesla.
Mas eles ainda venderam mais do que a Ford nos Estados Unidos, então isso realmente coloca as vendas ruins de BEVs da Ford em uma certa perspectiva. Mas as pessoas também parecem ter esquecido que a Rivian também teve uma queda de 36% no primeiro trimestre de 2025. Então, um crescimento de 30% nem sequer os colocou de volta nos números de 2024, mesmo sendo uma empresa que deveria estar em um grande ritmo de crescimento. Como eles são uma empresa tão pequena que está perdendo bilhões de dólares a cada trimestre, eles deveriam estar crescendo de forma acelerada. Então, isso também mostra que olhar apenas para um número mau nos mostra o quadro completo. Mas a grande mídia geralmente não se importa muito com isso, como Jeff Lotz também apontou em sua postagem. A CNBC noticiou as vendas da Tesla de hora em hora, mesmo que elas tenham crescido ano após ano, mas não atingiram o consenso feito por pessoas de fora da empresa. Por 7 mil carros a menos, mesmo assim, retomou a liderança em vendas globais de veículos elétricos, superando a BYD. Já a GM, Ford e BYD tiveram uma queda enorme ano após ano e ninguém falou nada. Sim, a Tesla faz isso melhor do que qualquer outra no planeta neste momento, mas a grande mídia gosta de fazer parecer extremamente ruim. Mas uma surpresa ainda maior foi o volume de energia implantado pela Tesla, que foi de apenas 8,8 gigawatt-hora. Mas sabemos que a implantação de energia será muito volátil, pois tudo depende de quantas unidades entram em operação, não de quantos projetos eles venderam. Então isso pode variar bastante, como vimos ao longo dos anos e como a Tesla também explicou muitas vezes. Então, é muito melhor olhar apenas para a comparação ano a ano do ano inteiro quando chegarmos a esse ponto. O carregamento da Tesla também cresce rapidamente, como a Tesla informou. E só no primeiro trimestre, eles adicionaram 2.500 pontos de Supercharger à sua rede, um crescimento muito impressionante, 19% a mais em relação ao ano anterior. E eles também informaram que a utilização está crescendo, mas o tempo de espera está diminuindo. A Tesla tem, sem dúvida, a melhor rede de carregamento do mundo. Mas é engraçado como toda a grande mídia está enlouquecendo por causa desses 7 mil veículos a menos em relação às previsões de Wall Street e o crescimento de 7%, quando estamos entrando no mês em que a Tesla vai começar a produção do Cybercab, um carro que vai render à Tesla algo como 5 vezes mais em lucros por ano durante toda a vida útil do veículo. Então, olhar apenas para os números de vendas de carros está, claro, se tornando um pouco irrelevante para a Tesla, que está se transformando em uma empresa que vende transporte e não apenas carros, como o Lars da Tesla também já explicou muitas vezes. E também, como Cathie Wood disse em uma entrevista, o robotáxi é o presente do Elon para o acionista paciente da Tesla. A participação de mercado dos táxis autônomos vai passar de 1 bilhão hoje para 10 trilhões em 5 a 10 anos. O robotáxi eleva as margens da Tesla de 16% para 80% a 90%. O custo da Tesla será 50% menor do que o da Waymo até 2030. E ela também disse que eles acham que o mercado de robotáxis será um mercado em que o vencedor fica com a maior parte. Então, esse será um negócio que vamos observar daqui para frente, com certeza, e não quantos carros eles venderam para pessoas físicas. Mas falando sobre as vendas da Tesla, como está a situação aqui na Europa? Porque, afinal de contas, é o lugar sobre o qual ouvimos tantas pessoas dizerem que ninguém quer mais comprar um Tesla. Bem, ainda não temos todos os números de todos os países, mas até agora, com os dados que temos, a Tesla voltou ao topo como a marca de BEV mais vendida na Europa. Então acho que há mais pessoas querendo comprar um Tesla do que qualquer outro BEV. Isso é estranho, porque não foi isso que me disseram todos os haters. O Tesla Model Y é o modelo de BEV mais vendido, depois vem o Elroq da Skoda em segundo lugar e o Tesla Model 3 fica na terceira posição. Então, os modelos da Tesla ainda estão dominando aqui na Europa, apesar de todo o pessimismo sobre ninguém querer mais comprar um Tesla. Bem, mais pessoas querem comprar um Tesla do que qualquer outro carro.
E a Tesla também está absolutamente dominando na Noruega aqui em 2026. As entregas de março foram pouco mais de 6.000 unidades, um aumento impressionante de 177% em relação ao ano anterior. E no primeiro trimestre de 2026, eles entregaram 7.417 unidades, um aumento incrível de 94% em relação ao ano anterior. E sim, no ano passado foi quando eles tiveram paralisação das fábricas para o novo Model Y. Então, isso vai, é claro, impulsionar os números deste ano. Mas não se esqueça, na Noruega, a Tesla na verdade atingiu um recorde histórico no ano passado. E não só em vendas da Tesla, mas o Model Y se tornou o modelo mais vendido em um ano na história da Noruega. E a Tesla já começou ainda melhor em 2026. Então, este pode ser mais um ano épico na Noruega para a Tesla, batendo mais recordes. Mas não é só a Noruega aqui na Europa, como Roland relatou. A França registrou 9.500 vendas da Tesla. Esse foi o segundo melhor mês de todos, um aumento de 158% em relação ao mês passado e de 203% em relação a março do ano passado. E um aumento de 393% em comparação com dezembro, o terceiro mês do trimestre anterior. Então, foi o melhor março de todos. Então, novamente, não é só em comparação com o ano passado, mas foi o melhor março de todos. Então, não é só por causa do paralisação do ano passado que a Tesla cresceu tanto na França. Este é o melhor mês de todos, superando até mesmo os números de 2023 e 2024. Foi o melhor mês dos últimos 27 meses, e no acumulado do ano eles cresceram 108% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas também podemos ver na Espanha que a Tesla está mais uma vez dominando completamente. Aqui está um gráfico do dia 1º ao dia 26 de março e a Tesla está liderando com uma grande vantagem. E a BYD está, na verdade, em segundo lugar. Na verdade, a BYD vende mais veículos elétricos na Espanha do que Mercedes, BMW e Audi juntos. Mas outro lugar onde vemos a Tesla decolando é no Reino Unido. Sim, eu sei que ouvimos muito sobre como as vendas da Tesla desabaram no Reino Unido, mas como expliquei muitas vezes, isso acontece por causa das ondas de entrega que vemos todo ano. Como Roland também escreveu, a Tesla superou a Ford em vendas de veículos elétricos a bateria no Reino Unido e agora é a marca mais vendida desse segmento no trimestre, saindo do último lugar para o primeiro em apenas 23 dias. Com a alta dos preços do petróleo, a adoção de veículos elétricos e as vendas da Tesla na Europa devem crescer ainda mais, como já ocorre na Austrália, segundo Sawyer. O interesse por veículos elétricos está disparando na Austrália. As buscas por veículos elétricos em sites de vendas de carros aumentaram 77% recentemente. Enquanto isso, a quantidade de donos de carros não elétricos que pensam em adquirir um veículo elétrico subiu 19%, atingindo 55% em relação aos dados de novembro de 2025. Tesla estava entre as buscas mais populares. Parece que a demanda por veículos elétricos e pela Tesla ainda é muito forte, apesar do que a grande mídia e os detratores gostariam de afirmar. E a Tesla acabou de lançar oficialmente o Model Y maior em 8 novos mercados na Ásia. Então, podemos ver um aumento nas vendas deles no segundo trimestre, já que o Model Y maior está entrando em vários mercados como Coreia, Japão, Tailândia e muitos outros. A Tesla vê grande potencial no quarto maior mercado automotivo do mundo, que começa a ampliar sua fatia em veículos elétricos a bateria. Outro lugar onde a Tesla está indo muito bem é no Japão. O Japão demorou para adotar veículos elétricos, mas agora cresce, assim como a Tesla, como Roland relatou. O Japão é o quarto maior mercado de carros, atrás da China, Estados Unidos e Índia. A adoção de veículos elétricos e a participação da Tesla ainda são baixas. No entanto, ambos estão crescendo. Os principais concorrentes são a Toyota, com 31% de participação de mercado, além da Suzuki e da Honda. Todas são marcas locais.
A taxa de adoção de veículos elétricos a bateria chegou a quase 3% em fevereiro. Esse número ainda é pequeno e quase imperceptível diante do total de carros de passeio vendidos. Só analisando de perto as tendências desde setembro é possível notar um aumento positivo. Pelo segundo mês consecutivo, a adoção de veículos elétricos a bateria foi 3 vezes maior do que no mesmo mês do ano passado. A Tesla teve papel importante no crescimento das vendas de veículos elétricos a bateria. Até agora, neste ano, ela manteve uma participação de 22% no mercado em crescimento. As vendas da Tesla dobraram este ano, com o mês passado sendo o melhor da história da empresa. Esse aumento foi resultado da triplicação do número de showrooms. No entanto, a participação de mercado geral da Tesla no Japão ainda é muito pequena. Portanto, este país representa uma oportunidade significativa para a empresa. Tesla anunciou recentemente que dobraria seus esforços no Japão, como relatei em outros programas de notícias. O número de centros de serviço deve aumentar de 14 para mais de 30 até 2026. À medida que a base de clientes cresce, a rede de superchargers também crescerá. O lançamento do Full Self-Driving, supervisionado, previsto para este ano, também pode impulsionar as vendas. E além disso, o Model Y da Tesla também acabou de ganhar o prêmio de melhor veículo elétrico do ano de 2025 no Japão. O prêmio é uma premiação com participação dos usuários junto com o EV Smart Block e leitores, sendo que o Model Y se tornou o veículo com mais pontos, totalizando 377 pontos. Portanto, um mercado com grande potencial para a Tesla e que é o 4º maior do setor automobilístico mundial. É muito bom ver a Tesla dando mais atenção a esse mercado. Como vemos, os veículos elétricos a bateria finalmente crescem no Japão, após anos de baixa devido aos japoneses. As montadoras não queriam vender veículos elétricos a bateria, e a Toyota chegou até a fazer lobby contra eles. Mas isso só retardou o inevitável. Agora os veículos elétricos a bateria parecem estar em ascensão e a Tesla vai crescer junto com eles. O Japão pode agora começar a ganhar participação no mercado de veículos elétricos a bateria, enquanto os veículos elétricos a bateria já dominam grande parte do mundo. E há uma razão para isso. E não é só porque os veículos elétricos a bateria são melhores para o uso diário, muito mais baratos de operar, com menos dor de cabeça de manutenção durante o ano e ainda devolvem um pouco de liberdade para os países em desenvolvimento. Também é tão simples quanto o fato de que os preços das baterias caíram tanto que os veículos elétricos agora são realmente viáveis. Como escreveu War World and Data, os custos das baterias caíram 99% nas últimas 3 décadas, tornando o transporte eletrificado uma realidade. Mais de 20 milhões de carros elétricos foram vendidos globalmente em 2025, alguns por apenas $10 mil. Há apenas 2 décadas, isso teria sido impossível. O motivo de ser possível agora é que as baterias ficaram muito mais baratas. Em 1991, o custo de uma célula de bateria de íon lítio era de cerca de $9.200 por quilowatt-hora. Em 2024, esse valor caiu para apenas $78, uma queda de mais de 99%. Você pode ver isso neste gráfico. Para colocar em perspectiva, a célula de bateria em um carro elétrico padrão hoje custa cerca de $5 mil. Em 1991, essas mesmas células teriam custado quase $600 mil. Não houve um único avanço por trás disso. As baterias têm curva de aprendizado. À medida que a produção acumulada cresce, milhares de pequenas melhorias na química, fabricação e cadeia de suprimentos fazem os preços caírem. Desde 1998, toda vez que a produção global de baterias dobrou, o preço caiu cerca de 19%. De forma muito previsível, devo acrescentar como Tony Saber mostrou várias vezes nas últimas 2 décadas. E a produção inicial foi impulsionada por eletrônicos de consumo, celulares e laptops, antes que a tecnologia se tornasse viável para carros, ônibus e armazenamento de energia em grande escala. A densidade de energia também mais que triplicou desde os anos 1990, o que significa que as baterias agora podem armazenar muito mais energia para o mesmo volume.
A bateria de $500.000 nunca iria transformar o transporte. Uma bateria de $1.000 é... E claro, a taxa de carregamento também aumentou em velocidade por muitas ordens de magnitude desde então. Recarregar um carro elétrico está cada vez mais parecido com abastecer um carro a combustão. E agora, a BYD até mostrou sua nova tecnologia que pode rivalizar com o tempo de abastecimento dos carros a combustão. E todas essas tecnologias, tanto a produção de baterias, quanto a densidade de energia e as velocidades de recarga, vão melhorar ainda mais no futuro. Elas nunca mais estarão tão ruins quanto agora. Já os veículos a combustão, por outro lado, nunca vão melhorar. E vamos encaixar as últimas notícias curtas neste novo programa. Sim, é hora das notícias rápidas da Tesla, e parece que uma abertura de capital da SpaceX é iminente. Como relatou a Bloomberg, a SpaceX elevou sua meta de avaliação para o IPO para mais de $2 trilhões, já que a startup mais valiosa do mundo se prepara para apresentar aquele que pode ser a maior estreia na bolsa de todos os tempos. A Reuters também informou que a SpaceX estava trabalhando com 21 bancos em seu IPO, que tem o codinome Project Apex. A empresa está buscando levantar até $75 bilhões no IPO, em parte para impulsionar as ambições de colocar centros de dados de IA no espaço. Uma captação de $75 bilhões superaria facilmente os cerca de $30 bilhões que a Saudi Aramco levantou no IPO de 2019. É uma quantia enorme, por isso tantos banqueiros estão envolvidos. E eu vou novamente ao evento Tesla Takeover na Áustria este ano, em junho. Eu estive no primeiro Tesla Takeover na Europa há 2 anos e foi simplesmente uma experiência incrível conhecer todas aquelas pessoas maravilhosas. Infelizmente, eu não tive tempo em 2025, mas agora estarei de volta em 2026. E assim como da última vez, vou levar toda a família comigo para a Áustria, porque simplesmente amamos esse país e todas as montanhas lindas. E da última vez, nos divertimos muito no Tesla Takeover, então espero ver muitos de vocês que estão assistindo lá no evento também. E como já falei muitas vezes, a Tesla é quem está definindo o padrão do que você recebe pelo preço em um veículo elétrico. Então é por isso também que as outras são forçadas a baixar seus preços quando a Tesla faz isso. A Tesla define o preço. Como também pudemos ver, até mesmo o CEO coreano da Volvo, Lee Jong-mo, disse recentemente que a redução de preço dos veículos na Coreia é para combater a Tesla, a redução de preço da Tesla na Coreia. A Tesla é o carro elétrico mais vendido na Coreia e sua posição é única, está afetando muitos lugares. A Volvo Cars Coreia também reduziu os preços da versão S30 Core de 47 milhões de won para 40 milhões de won, uma queda de 7,6 milhões de won. Enquanto a versão S30 Ultra e a versão X30 CC Ultra também tiveram uma redução de 7 milhões de won cada. Sim, a Tesla controla o preço do mercado de veículos elétricos, já que é a única que está tendo lucro. E o CEO da Uber anunciou que acredita que a Uber vai facilitar mais corridas autônomas e de táxis robô do que qualquer outra empresa no mundo. E até 2029 acreditamos que vamos facilitar mais corridas autônomas e de táxis robô do que qualquer outra empresa no mundo. Você acha que o Elon usaria a plataforma ou prefere fazer tudo sozinho? Ele não costuma trabalhar bem em equipe. Acho que o Elon sempre adotou uma abordagem vertical, até tendo a própria refinaria. De novo, quando chegar o dia em que os Teslas forem seguros usando apenas câmeras, adoraríamos ter esses Teslas na nossa plataforma também. Já temos dezenas de milhares de Teslas na nossa plataforma agora, e alguns dos nossos motoristas usam FST, com certeza. Então temos muitos dados, é um ótimo carro, é um carro seguro. Adoraríamos trabalhar com eles para decidir se vamos ou não usar TBD, mas há muitos outros parceiros nesse setor, e achamos que haverá muitos vencedores. Sim, a Uber adoraria ter a Tesla na sua plataforma, mas a Tesla nunca fará isso, pois já tem tudo o que precisa. Eles não precisam ceder a Uber mais 30% para entrar na plataforma dela.
E eu gostaria de apostar com ele que em 2029 a Uber será o maior facilitador de veículos autônomos, porque eu acredito que será a Tesla. A Tesla está planejando aumentar a produção do Cybercad para 2 milhões de unidades. E todos os parceiros com quem a Uber está trabalhando têm metas muito pequenas comparadas à Tesla, com uma capacidade máxima de produção de talvez cerca de 10 mil unidades por ano. Então, mesmo que a Tesla esteja apenas com 50% da sua meta planejada até 2029, ainda será muito maior do que qualquer coisa que a Uber tem acesso nesse momento. Esse é o meu palpite de qualquer forma. E a Tesla ampliou significativamente sua área georrestrita de operação de robotáxis sem supervisão. Agora é possível fazer viagens para o norte do Rio pela primeira vez até o centro de Austin. Então, a Tesla continua expandindo e aumentando sua área e frota de robotáxis. Agora eles também estão com 543 unidades em sua frota, com 9 robotáxis sem supervisão. E um repórter de TV alemão saiu para testar a versão supervisionada 14 do Full Self-Driving da Tesla no país, como transporte público em áreas rurais. Eles ficaram muito impressionados com os carros Full Self-Driving, como disseram. No geral, fiquei impressionado na situação em que experimentamos o sistema. Funcionou perfeitamente e com segurança. Eu não esperava por isso. Mesmo nas más condições climáticas na região de Eifel, em muitos casos, ele reagiu pelo menos tão bem quanto um motorista humano, se não melhor. Se a Tesla for autorizada a implementar esse sistema em toda a Alemanha, acredito que terá grande impacto na mobilidade. E isso será apenas o começo de algumas mudanças muito significativas no transporte. Sim, de fato. E devemos estar a apenas algumas semanas da Holanda aprovar a direção totalmente autônoma, supervisionada por meio do artigo 39. Então, se esse for o caso, todos os outros países da União Europeia também podem decidir permitir isso. E com todo o feedback positivo que estamos vendo de todos que fazem o test drive, acho difícil acreditar que a maioria dos outros países não seguirá o exemplo logo em seguida. E isso, na minha opinião, vai aumentar muito a demanda aqui na Europa, como uma pessoa também disse no relatório alemão. Ótimo! Esse agora é meu carro favorito e essa será a realidade para muitas pessoas quando isso chegar ao público. Mas além disso, a Tesla tem operado 2 veículos Tesla que vêm funcionando como robotáxis há vários meses na Alemanha. O serviço gratuito funciona em cooperação com a Tesla Automation, que oferece viagens para compras e visitas ao médico, sendo usado principalmente por moradores idosos. O projeto piloto foi bem sucedido, levando a uma expansão. Ainda há um motorista de segurança, mas espera-se que a operação totalmente autônoma comece em breve, como nos projetos dos Estados Unidos. Os moradores locais, incluindo uma mulher de 70 anos que comparou com o Super Máquina, relatam se sentir seguros e gostam do passeio. Os políticos veem isso como uma solução prática para a mobilidade na região, que possui transporte público limitado. E há planos para expandir o serviço por todo o distrito. Este é mais um ótimo exemplo promissor, na prática, da tecnologia autônoma da Tesla funcionando em condições rurais do dia a dia aqui na Europa. Esse tipo de serviço vai ajudar muitos idosos e devolver a eles sua liberdade. E a Tesla também compartilhou o recurso de direção totalmente autônoma no X enquanto eles andavam. Com a direção totalmente autônoma supervisionada, seu Tesla vai encontrar sozinho uma vaga livre, mesmo em um estacionamento simples, e estacionar sozinho. Você pode escolher seu tipo preferido de vaga, seja estacionamento, rua ou garagem. Navegar até o Supercharger também vai selecionar automaticamente as opções de recarga. Para pegar ou deixar alguém, você pode encostar na calçada para uma parada rápida. Sim, o software da Tesla está simplesmente em outro nível comparado a qualquer outro. E a Tesla também lançou um novo vídeo de David Moss destacando sua recente viagem pelo país, usando o direção totalmente autônoma supervisionada, sem nenhuma intervenção. Oi, eu sou David Moss e meu Tesla recentemente percorreu 12.961 milhas usando o FSD supervisionado, incluindo uma viagem de costa a costa por toda a nossa grande nação.
Tudo começou quando o CN Model S venceu todos os prêmios de carro do ano da Motor Trend em 2012. Foi aí que ouvi falar dele. Sempre me interessei por autonomia, robôs e o futuro. Sempre quis viver em um mundo onde a autonomia fosse real. Meu pai é cego e um cybercab como este seria revolucionário para ele, permitindo que se locomovesse e realizasse suas tarefas com mais segurança. Voltar para casa e ver sua família à noite é o mais importante. Isso evita que coisas caiam na estrada. Já evitei baldes de tinta e animais atropelados na estrada graças a isso. Já me levou em ventos de 130 km por hora. Já fez tantas coisas impressionantes e incontáveis. É meio que a natureza do que eu faço. E isso foi do final de novembro de 2025 até mais ou menos 2 semanas atrás, em meados de janeiro. Dirigiu por mim sempre que precisei. Simplesmente me levou para todos os lugares que eu precisava ir. Todo centro de convenções, cliente que eu precisava levar para almoçar, qualquer hotel ou evento esportivo a que eu quisesse ir, enfim, qualquer lugar. É indescritível. Você se sente como uma criança em loja de doces. É assim que me sinto com a experiência FST. Só de vê-lo navegar naquele exemplo, ao final das 13 paradas naquele dia, ele teve que passar por um portão. Peguei um ticket e ele ainda estacionou sozinho. Não tem como não sorrir. Dê uma chance. Vá ao centro de serviço local, entenda como isso é seguro, pode mudar sua realidade e como a autonomia transformará o mundo. E tivemos um cara que se desfez tanto da sua Ford Raptor quanto do seu Porsche porque a Cyber Beast era melhor do que os dois juntos. Trocando a Raptor por uma Cybertruck Cyber Beast. Esta é a versão trimotor, 845 cavalos de potência, 2,6 segundos de 0 a 100 km por hora. É um momento agridoce, pois eu gostava muito da minha Raptor, uma ótima caminhonete que tive por 3 anos. Acho que vou vender meu Porsche. Não gosto de dirigir a Raptor no dia a dia, ela é grande, pula e balança muito. Caminhonete é instável e solta, não gosto de dirigir todo dia. E eu ainda quero ter uma caminhonete, mas quero algo mais confortável. Então a Cybertruck dirige muito bem, ela parece menor por causa da direção nas 4 rodas e tem o sistema de direção totalmente autônoma. É a Cyber Beast com o pacote Foundation. Então ela tem o sistema de direção autônoma comprado. Fiz um test drive nela e adorei. É muito rápida e o sistema de direção autônoma incrível. A inteligência artificial é impressionante. Então, se você já sabe, Elon Musk também é dono do Grok, que é tipo o sistema de IA do Twitter X, e eles integraram isso no carro. Então eu posso dizer tipo, ei Grok, me leve até a Little Caesars mais próxima com a melhor avaliação, e ele simplesmente vai te levar até lá e estacionar, o que é insano. Então, caminhonete bem legal, completamente diferente do que eu tenho, mas acho que essa é uma solução muito melhor. É tipo uma solução híbrida bacana para eu me livrar do meu carro do dia a dia e da minha caminhonete, porque ela combina praticidade e ainda é legal porque é super rápida e elétrica. Então, estou empolgado com isso. Sim, e Elon respondeu: Cybertruck é mais rápida que o Porsche 911, mais potente que a Ford Raptor. Não existe nada igual a Cyber Beast. E estamos chegando perto da revelação do robô Optimus. Mas como Elon postou no X, o Optima 3 já está andando, mas ainda precisa de alguns ajustes finais antes de estar pronto para ser mostrado. Então, espero que não demore muito para vermos a revelação do robô Optimus, geração 3. E a juíza de Delaware, Kathleen McCormick, anunciou que vai se afastar de vários processos envolvendo Elon Musk e suas empresas. Isso é uma grande vitória para os investidores da Tesla. Isso ocorre após advogados de Musk acusarem a juíza de parcialidade por supostamente apoiar uma publicação no LinkedIn celebrando a derrota de Musk em outro caso de fraude de 2 bilhões de dólares na Califórnia. Como você sabe, ela já havia decidido contra Elon no caso do pacote salarial de 56 bilhões de dólares da Tesla e no processo do Twitter. Em sua carta, ela negou ser tendenciosa, alegando que o apoio foi acidental ou falso e rejeitou o pedido de suspeição, mas atendeu ao pedido de transferir o caso para outro juiz devido à excessiva atenção da mídia. Apesar do cancelamento da F-150 Lightning e da queda de 70% nas vendas de elétricos, Jim Farley segue otimista sobre os novos modelos elétricos que virão, segundo disse em entrevista recente. Também teremos os ZEREVs para reboque. Teremos um veículo totalmente elétrico e acessível para competir com o Model E e o Model 3. Acredito que não existe nada similar no mercado para esses novos veículos lançados pela Ford. Há 4 anos, formamos uma equipe Skunk Works na Califórnia, composta por pessoas da Fórmula 1 e Tesla.
Sabe, meu crachá nem funcionava no prédio e aquele veículo é radicalmente diferente. Engenharia, estou muito empolgado para mostrar a todos, talvez mais tarde este ano ou no próximo. O lançamento será no próximo ano. Então é assim que vejo isso. Mas ele não será capaz de dirigir sozinho, então talvez finalmente seja um veículo definido por software. Mas isso, na minha opinião, já é um pouco tarde demais, já que o Model Y da Tesla já é um carro autônomo também. Então, não acho que o próximo veículo elétrico da Ford, que não deve sair antes de 2027, será um verdadeiro concorrente do Model Y da Tesla, só porque eles talvez finalmente tenham criado um ótimo veículo elétrico. Essa corrida já acabou. O aumento dos preços do petróleo está impulsionando tanto as vendas de veículos elétricos quanto de painéis solares, segundo a BBC. A Octopus Energy Bars registrou um aumento de 50% nas vendas de painéis solares desde o início da guerra no Irã. A transição para a energia renovável pode ter ganho um leve impulso. E para todas as pessoas que acham que a Tesla não é realmente um carro premium, bem, eu realmente acho que elas nunca estiveram em um novo Model X, como o Ryan também escreveu no X. Meu pai saiu desse interior, o Mercedes AMG, para agora o Model da série de lançamento. Ele estava preocupado que a Tesla não parecesse premium o suficiente por 1/3 do preço. Atualização. A Tesla conquistou ele completamente. Ele diz que não vai voltar atrás, usa o Full Self-Driving em todas as viagens e adora o interior minimalista. Sim, depois que você muda para a Tesla, não tem volta. E podemos ver que o Nepal continua crescendo na participação de mercado de BEVs, já que em 2025 eles terminaram com 80% de PEV. Participação de mercado, um crescimento muito impressionante no Nepal. Eles passaram de 20% para 80% em apenas 4 anos. E Nick compartilhou que a Tesla China anunciou formalmente que o Model Híbridos é o veículo mais vendido no mundo pelo 3º ano consecutivo, de 2023 a 2025. No acumulado, a produção do Model Y já ultrapassou 4 milhões de unidades. Sim, e Kroc confirma que os dados estão corretos, que o Model Y também foi o modelo de carro mais vendido do mundo em 2025. O Yahoo também noticiou isso, e dados de empresas independentes de pesquisa de mercado, incluindo Y2, Dynamics Statistic e Fox to Move, todas dão o título ao Model Y. Então, não importa o que os críticos tentem dizer, foram 3 anos seguidos em que o Tesla Model Y foi o carro mais vendido do mundo. Não é só o elétrico, mas simplesmente o carro mais vendido do mundo. Ponto final. E antes de terminarmos com um pouco de diversão, eu só quero agradecer muito a todos os meus apoiadores deste canal. Muito obrigado a todos os meus produtores executivos, meus membros do YouTube, meus apoiadores no Patreon e todos que ajudaram com doações ao longo dos anos. Muito obrigado mesmo. Eu não conseguiria fazer isso sem vocês. Muito obrigado por todo o apoio. Eu faço tudo isso sozinho, mas vocês são todos os produtores deste novo programa. Obrigado! E vamos terminar com um pouco de diversão. Uma pequena demonstração de como dar banho no seu primeiro filho e no seu segundo filho. Isso é tudo o que temos tempo para mostrar neste novo programa. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Isso realmente ajuda muito o vídeo para que outras pessoas possam encontrá-lo no YouTube. E se você gostou, talvez queira considerar clicar no botão de inscrever-se e no sininho de notificações para não perder os próximos vídeos como este e ajudar o canal a crescer. Assim podemos levar a revolução dos veículos elétricos a mais pessoas. Se você já é inscrito, obrigado pelo apoio. Se quiser ajudar ainda mais, por apenas $1 pode se tornar apoiador do canal. Para receber um agradecimento, ganhar algumas vantagens extras como acesso antecipado, versões dos meus vídeos sem anúncios, vídeos exclusivos, confira o Patreon para saber mais. Não esqueça de me seguir no X para novidades e muito mais. Confira também a loja para adquirir itens e apoiar o programa.
Também é possível apoiar o programa sem se tornar um membro ou apoiador. Há uma opção de doação aqui embaixo ou no meu site bestinTesla.com. Você pode se tornar produtor executivo e receber artigos, vídeos exclusivos dos bastidores e acesso a todos os meus gráficos e planilhas de pesquisa em bestinTesla.com. Obrigado por assistir. E até a próxima. Se cuide e seja gentil.